Olá, eu sou Arapia San, sou professor de fitoterapia no Instituto KVT e sou deficiente visual desde os 14 anos de idade. Porém, eu aprendi, ao longo da minha caminhada, aqui no Instituto KVT, como na minha Arani, Irami Xanaitá, a perceber a natureza a partir de um universo que vai além da visão. É exatamente sobre isso que eu me encontro aqui para falar com vocês um pouquinho nessa videoaula de hoje, sobre como nós podemos desenvolver nossas percepções em contato com a natureza. E, bom, para isso nós precisamos aprender a ver. E aprender que ver, muito mais do que o ato de apenas enxergar, é uma capacidade interna de penetrar, de perceber algo profundamente. E, para isso, nós precisamos apurar o nosso sentir e perceber que a visão não se dá só através dos olhos, mas nasce do nosso interior. Uma vez a Mishnah me ensinou que quando uma pessoa acostumada com a vida nas cidades, com a correria, com a agitação e com o costume de observar sempre os prédios e tudo o que diz respeito à vida na cidade, quando essa pessoa observa uma floresta, a primeira observação, o primeiro sentido que vem é de que se encontra observando, enxergando um paredão verde. Ou seja, não consegue distinguir as diferenças nos tons de verde da floresta. Não consegue observar os caminhos, por exemplo, que se manifestam nas matas. É interessante observar que, mesmo para mim, por exemplo, que perdi a visão, no início da minha caminhada, quando eu entrava em contato com as plantas, a sensação que eu tinha também era de que me pareciam relativamente iguais. Ou seja, era uma impressão ilusória. Porém, aquela pessoa que observa a floresta como aquele paredão verde, com a continuidade dos dias, por exemplo, se ela buscar um desenvolvimento interno maior da sua percepção, ela começa a realmente ver a mata. Da mesma maneira foi para mim. Com a continuidade da minha caminhada, com o trabalho, a busca de desenvolvimento, eu fui aprendendo a perceber mais profundamente as plantas. E observo com isso como muitas pessoas, muitas vezes, trazem uma visão bastante superficial das plantas. Ficam focadas apenas no que diz respeito ao aspecto visual. Se eu observo uma folha, por exemplo, e falo, aquela folha é verde. Porém, não é só isso. Uma planta, em si, é um universo bastante amplo de estímulo à percepção, como, por exemplo, através dos seus movimentos, das suas texturas, do seu cheiro ou dos seus sabores. Daí porque, por exemplo, uma pessoa como eu, que perdeu a visão, pode se desenvolver para perceber esse amplo universo que é. Mas se você enxerga, então utilize bem a sua visão, mas não pare só nela. Vá além. Desenvolva através dos seus outros sentidos. E eu vou mostrar agora um pouquinho disso na prática. Então eu vou pegar aqui uma folha, vamos ver aqui, a folha da lágrima de Nossa Senhora, também conhecida como capim rosário. Eu vou pedir para dar um zoom aqui na folha, para vocês observarem a imagem dela. E se você não enxerga, não se preocupe, porque eu vou falar bastante sobre ela, vou descrever bastante alguns aspectos, características dela. A folha da lágrima de Nossa Senhora, do capim rosário, que é um arbusto nativo da América do Sul, ela tem o formato, o movimento dela bem característico de capim. É uma folha fina, comprida e pontiaguda, e bastante fina na ponta dela. Ela tem uma textura lisa, que tocando nela dá para se perceber bastante visivelmente isso. E olha que interessante, é uma folha fibrosa, constituída de fibras que realizam um caminho reto, assim, do talo até a ponta dela. E tocando nela, dá para sentir com delicadeza, com uma percepção mais profunda, dá para sentir exatamente o caminho dessas fibras. E olha como o tato é importante, porque embora seja lisa essa folha, ela apresenta umas pequenas cerdas ao longo das bordas e da nervura principal, daquele caminho principal, que vai do talo até a ponta, nas costas da folha. Então se manifesta essa cerda. Quando nós passamos a mão do talo em direção à ponta, nós não sentimos. Mas se nós passarmos a mão ao contrário, da ponta até o talo, aí dá para se perceber essa cerda. E se fizer isso com mais rapidez, por exemplo, você pode até machucar a sua pele, ferir a sua pele.
ela apresenta uma temperatura fria. E olha que coisa interessante e bonita, nós tocarmos numa folha e percebemos as variações de temperatura que elas manifestam, que elas apresentam. Uma vez, a missionária Isaías ensinou que quando nós paramos para perceber uma temperatura de uma vegetal, de uma planta, e sentimos, nós nos aproximamos, ainda que um pouco apenas, de como é o sentir daquele ser, daquela vegetal. Outra coisa interessante de se observar é que muitas plantas manifestam naturalmente o aroma, o perfume, quando nós tocamos ou balançamos elas. Outras plantas precisam ser colhidas, multiplicadas, para que nós possamos sentir esse perfume. É o caso da lágrima de Nossa Senhora. Quando nós a colhemos, aqui, bem no calo dela, onde fica próximo, reunido ao caule, nós sentimos um perfume doce, bastante doce e visível. Então vamos colocar a lágrima de Nossa Senhora aqui de volta e vamos pegar uma outra folha aqui. Deixa eu ver. A folha da pata de vaca. Eu vou pedir para dar o zoom novamente, para vocês observarem a imagem. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. A pata de vaca é uma árvore nativa do Brasil também, bastante utilizada na arborização da cidade de São Paulo. Se encontra bastante pata de vaca pelas ruas de São Paulo. E olha que coisa, é uma folha arredondada, bastante arredondada, e na ponta dela realiza um movimento assim para dentro, como lembrando a pata de vaca, a pata de uma vaca. Criando uma outra imagem assim para ficar mais visível isso, vamos pensar assim naquele coração de desenho, né? Assim é o movimento dessa folha. É interessante observar no interno dela, nas nervuras da folha, como elas realizam um movimento assim que lembra um pouco um leque. Elas vão do talo até as bordas da folha, realizando caminhos retos, assim, se expandindo em todas as direções. E tocando nela, fica bastante visível isso. A textura dela também é lisa. E manifesta uma temperatura mais próxima ao frio também. Bom, eu citei algumas características de duas plantas. Mas é claro que muito melhor do que eu falar, do que eu descrever, é você vivenciar. E a partir de agora, você já sabe. Quando se deparar, chegar próximo a uma planta, não fique só no superficial. Vá além. Se aproxime dela mesmo. Toque nela. Sinta os movimentos que a folha faz. Observe a temperatura dela. Sinta o cheiro. Leve ela até próximo ao nariz. Perceba se esse cheiro é doce, como eu falei em relação à lágrima de Nossa Senhora, ou se ele é mais mentolado, traz um frescor maior, ou se é mais próximo ao amargo. Quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos um canal de comunicação com o que é aquela planta. Isso naturalmente vai despertando em nós o amor pela vida, o equilíbrio, a naturalidade, a harmonia e o bem-estar. Até a próxima!